Olá, queridos, canal Bendito no ar para mais uma reflexão para sua edificação espiritual. Nosso lema: fala fácil que eu entendo. Então a gente quer tornar fácil os assuntos bíblicos para que você possa aprender para si e compartilhar com outros também a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz e maravilhosa na vida de qualquer pessoa, não é mesmo? E nós estamos numa série de reflexões sobre o Espírito Santo de Deus. Então a gente já vem falando uma série de coisas a respeito dessa pessoa maravilhosa do Espírito Santo. E hoje nessa reflexão eu gostaria de falar sobre o relacionamento com o Espírito Santo. Mas eu gostaria de dar uma ênfase sobre uma coisa que eu ainda não falei, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E que é um tema polêmico, né, gente? Um fala uma coisa, outro fala outra. Eu não estou aqui para ser a mais inteligente da turma, mas eu gostaria de dar uma diretriz para você, para que você se posicione sobre esse assunto que é polêmico. Porém, Jesus deixou muito claro que era para a gente tomar muito cuidado com esse pecado, porque esse pecado, segundo ele, não tem perdão. Então, só para ilustrar, né, para quem não está aí com a Bíblia na mão me assistindo agora, eu gostaria de ler duas passagens bíblicas, uma em Marcos, capítulo 3, versículos 28 a 30, que diz assim: em verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos do homem, e quaisquer que sejam as blasfêmias que eles proferirem. Mas quem blasfema contra o Espírito Santo nunca tem perdão, mas é culpado de um pecado eterno, porque eles estavam dizendo, ele tem espírito imundo, Jesus no caso. Em outras palavras, eles estavam atribuindo as ações de Jesus ao diabo, ao invés de atribuir a Deus. A outra passagem em Lucas, capítulo 12, versículo 10, que diz assim: e todo aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Blasfemar, no grego, significa dizer coisas abusivas contra os homens, contra Deus e contra as coisas de Deus. Tá? E também pode significar difamação, calúnia, quando se trata do ser humano, né? Uma blasfêmia, alguma coisa obviamente mais pesada, como o próprio Jesus falou, quando se trata de Deus e as coisas referentes a ele. Nós podemos dizer que a blasfêmia, então, se constitui atribuir a Satanás as obras do Espírito Santo, como eles fizeram, né, como os fariseus fizeram, dizendo que Jesus expulsava os demônios pelo espírito de Beelzebu, que era o príncipe dos demônios, né? Segundo lá eles diziam, e assim eles estavam atribuindo a Satanás as coisas que o Espírito Santo estava usando o Senhor Jesus para fazer. Então a ideia, gente, é a seguinte: se eu blasfemo contra Deus, Jesus me justifica. Se eu blasfemo contra Jesus, o Espírito Santo me justifica. Mas se eu blasfemo contra o Espírito Santo, eu estou queimando as pontes atrás de mim, porque é o Espírito Santo quem convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem nos santifica, é Ele quem nos orienta. Nós temos falado nos outros vídeos a respeito dessa obra do Espírito Santo de Deus. Então, se eu blasfemo contra o Espírito Santo, eu estou queimando a minha última oportunidade de se achegar a Deus e ter a vida eterna que Jesus Cristo oferece, tá? Mas veja que não é apenas de uma forma direta que se comete esse pecado imperdoável. Vamos pensar. O que leva uma pessoa ao ponto de estar pecando de tal maneira que ela não está disposta a se arrepender do seu pecado? O que leva uma pessoa a esse fundo de poço, a essa situação de estar tão envolvida com o pecado que ela não quer se arrepender? Nós vamos ver, por exemplo, Esaú, né? Lá no Antigo Testamento, a história de Esaú, irmão de Jacó, que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 17, diz assim: você sabe que depois, quando ele, Esaú, desejou herdar a bênção, que era a primogenitura, ele foi rejeitado porque não encontrou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas tenha buscado. Veja que Esaú não conseguiu encontrar no coração um arrependimento genuíno, embora ele fizesse isso com lágrimas. E esse ponto em que Esaú chegou, um ponto de uma dureza de coração tão grande contra Deus, a vida dele, veja que não é o prato de lentilhas em si,
mas o que já vinha, o modo como o coração de Esaú já vinha se comportando diante de Deus, ao ponto de que quando chegou naquele ponto, ele simplesmente falou para o seu irmão: eu estou com tanta fome que a minha primogenitura, que era uma bênção naquela época, era a bênção dobrada na vida de uma pessoa, de um primogênito, de um filho mais velho naquela época, era uma coisa de alta importância diante de Deus e diante dos homens. Mas ele falou: eu estou com tanta fome que de que me serve a primogenitura? Então ele desprezou uma grande bênção que Deus tinha reservado para ele. E o coração dele ficou tão duro na hora, e obviamente já vinha duro em outros momentos, aquele foi só um ápice, que ele desejou mais o prato de lentilhas do que a bênção de Deus, que seria uma herança dupla para ele, né? Como o filho mais velho. Ele não encontrou arrependimento genuíno. Ah, mas ele chorou. Gente, nós precisamos entender que nem sempre lágrimas representam arrependimento. No caso de Esaú, que chorou, as lágrimas dele na realidade eram lágrimas de remorso, porque ele não pôde se arrepender, ele não conseguiu achar um lugar de arrependimento no seu coração. Então ele chorava de remorso por ter perdido uma coisa que realmente era importante, que na hora ele não pensou. Mas por que ele não pensou? Porque o coração dele já era um coração endurecido para o Senhor Deus. O comentarista Henry Alford disse uma coisa interessante. Não é uma espécie específica de pecado que está condenada aqui, mas um ato definido que mostra um estado de pecado. Entendeu? Uma vida de pecado. E esse estado, uma oposição deliberada e determinada ao poder atual do Espírito Santo. E isso, como mostrado por seus frutos, é uma blasfêmia. Então não é o prato de lentilha, não é uma atitude. Na realidade, era uma vida de pecado, talvez não explícito, mas interno, que Esaú já vinha trazendo na sua vida, que tornou seu coração tão endurecido que quando chegou naquele dia, naquele momento do episódio do prato de lentilha com seu irmão, ele simplesmente não conseguiu valorizar o que de fato tinha valor diante de Deus e dos homens naquela época, tá? Uma outra questão que eu gostaria de colocar aqui é a seguinte: blasfêmia contra o Espírito Santo é o mesmo que entristecer o Espírito Santo? A resposta é não, tá? A resposta a gente vê também em Efésios capítulo 4, versículo 29 a 31, que diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas aquela que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Então, o que nós vemos nessa passagem de Efésios 4, 29 a 31, é que o que entristece o Espírito de Deus é o que está listado aqui, ó: amargura, ira, raiva, contra as outras pessoas. Esses sentimentos ruins que a gente tem contra as outras pessoas, isso entristece o Espírito Santo de Deus. Essas são as coisas que de fato fazem com que nós, que já somos cristãos, uma vez que a gente comete, porque ninguém está livre de cometer esses erros, nessas falhas, a gente se arrepende, a gente pede perdão e pronto. E esse mesmo arrependimento, essa tristeza que nós sentimos por termos tido amargura, raiva, ira, quem promove em nós esse arrependimento por essa falha é o próprio Espírito Santo. Então ele fica triste, ele promove em nós um arrependimento, mostrando, porque ele vive em nós, mostrando a sua tristeza, e aí com grande misericórdia ele nos leva ao arrependimento para despertar em nós essa tristeza segundo Deus, que a Bíblia fala que é o arrependimento para a vida, né? E assim a gente arrependido peça perdão e volte novamente à comunhão com Ele, à comunhão com o Senhor, e assim a gente esteja caminhando e se preparando cada dia, se santificando para o dia da redenção, tá? Então, só para deixar aqui uma ilustração a respeito disso também,
sobre como não é apenas de você falar uma palavra blasfema contra o Senhor, mas muitas vezes são as atitudes, como aconteceu com Esaú, que acabou culminando na sua perdição, embora ele tenha chorado, né, lágrimas de remorso, enfim. Só queria deixar essa ilustração que às vezes a gente fica tranquilo, né? Eu não blasfemo, nunca blasfemei, jamais blasfemarei contra o Espírito Santo. Mas a gente tem que vigiar. E eu vou ilustrar isso para você. Suponhamos que você esteja tão envolvido com o pecado, um certo pecado, que você gosta tanto de cometer aquele pecado, e que você não quer mais ouvir o Espírito Santo falando com você. Porque toda vez que você comete aquele pecado, você sente aquele peso, né, aquele arrependimento que o Espírito Santo mesmo promove no seu coração. Só que você está disposta a viver com esse pecado, porque ele é interessante, ele é gostoso, ele te proporciona prazer, ainda que momentâneo, mas constante, tá? Então, cada vez que o Espírito Santo fala com você, você rejeita a palavra dele, você se faz de surdo, né? Cada vez que você tem esse comportamento, você está colocando um tijolo na construção de um muro que vai blindar você contra a voz do Espírito Santo de Deus. Porque ele vai falar. Ele vai falar 1, 2, 3. Quantas vezes ele achar necessário, ele vai falar para você que aquilo que você está fazendo é pecado e que aquilo traz separação entre você e Deus e que deixa ele triste. Então, cada vez que você rejeitar a palavra dele, vai construindo um muro, entendeu? Você vai construindo um muro, daqui a pouco o muro está tão alto que o Espírito Santo fala e você não consegue ouvir a voz dele mais. Como consequência disso, o que vai acontecer, gente? É a lógica. Você está rejeitando a ação, a palavra do Espírito Santo na sua vida. Construiu um muro entre você e ele. O que vai acontecer como resultado? Você vai se envolver cada vez mais com o pecado e cair na perdição eterna. Então, às vezes, a gente fica tão envolvido com essa coisa da palavra blasfema contra o Espírito Santo e a gente se esquece que pequenas atitudes podem nos levar a uma ação que nos leva à perdição da mesma forma. Então, a ordem aqui é atender aquilo que diz lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então o Espírito Santo fala, né? Nem sempre você vai colocar uma palavra, né? Mas se você não der ouvidos e não houver uma construção de um relacionamento com Deus, pode acontecer como aconteceu com Esaú. Você vai vivendo na vida do pecado, quando acontecer uma coisa em especial, você simplesmente lança uma palavra e aquela palavra te barra completamente de ter a vida eterna com Jesus. Então, eu quero deixar aqui um desafio para você. Leia o livro de Atos com um foco nas palavras e nas ações do Espírito Santo. Sabe, o que pinta lá de vermelho ou sublinha o que o Espírito Santo falou aqui, o que ele fez aqui, tudo aquilo que aparecer que claramente que foi o Espírito Santo que fez, e isso você vai encontrar no livro de Atos inteiro, praticamente, você olha lá e depois você repassa só as passagens que você grifou, que você pintou. Você vai ver como que o Espírito Santo trabalha de uma forma intensa, séria e comprometida com cada cristão para edificá-lo, santificá-lo e levá-lo santificado à presença de Deus no dia da volta do Senhor Jesus ou no dia da nossa morte, tá? Eu acho que é uma palavra que vale a pena a gente dar importância, a gente focar, a gente dar atenção, porque não compensa de verdade a gente construir nenhum muro entre nós e o Espírito Santo, e muito menos entristecê-lo. Vamos vigiar mais, né? Vamos estar mais atentos ao nosso relacionamento com o Espírito Santo, para que nós não venhamos a ser excluídos da presença de Deus por uma bobeira de um prato de lentilhas, como foi o caso de Esaú, e tem gente trocando aí a salvação e as coisas boas do Senhor por bobeiras. Agora mesmo está chegando o carnaval. Quanta gente vai trocar a presença de Deus por 4 dias de alegria, né? E depois, quando chega na quarta-feira que só tem cinza, a pessoa às vezes vem, né?
E dependendo da situação, dependendo do modo como ela já vem há muito tempo, ela mesma acaba se excluindo da presença de Deus. Então vamos vigiar, vamos orar e vamos manter comunhão com esse Espírito que é maravilhoso, glorioso e santo. Tá bom? Gostou? Deixa o seu joinha, assina o nosso canal, ativa o sininho e lembre-se, o nosso lema é Fala Fácil que eu entendo. O canal Bendito é para ser bênção na sua vida. Até a próxima!